boa noite. Estamos aqui nos estúdios da Fundace, na USP Ribeirão Preto, para mais um webinar do curso Tópicos Contemporâneos em Contabilidade Pública, que em breve será oferecido na modalidade EAD. Vocês que se inscreveram para esse webinar e nos anteriores vão receber mais informação sobre o curso, que nesse primeiro módulo vai tratar da primeira parte das NBCTs, incluindo ativos não circulantes, receitas com e sem contraprestação e também temas centrais como regime de previdência, contabilidade de regime de previdência, controle interno, entre outros. Esse webinar especificamente nós vamos conversar sobre a nova contabilidade pública e os projetos de transparência em governos, como essas coisas estão associadas. Ele tem muita relação com o webinar anterior, em que nós discutimos o impacto dos sistemas de contabilidade na geração e divulgação da nova contabilidade pública, como que os sistemas de contabilidade estão associados ao processo de implementação e de adoção das novas normas. Eu sou André Aquino, sou professor titular aqui da FEA USP Ribeirão Preto, e hoje nós temos aqui para conversar conosco nossa convidada, a professora Lidiane Dias, da Universidade Federal do Pará. A professora Lidiane trabalha 6 anos observando a questão da transparência e como os projetos de transparência vêm sendo implantados no estado do Pará. E ela faz esse trabalho conjuntamente com a Controladoria Geral da União, com tribunais de contas e com o Ministério Público. Bem-vinda, professora, e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, professor André, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês, conversando um pouquinho sobre esse tema que me interessa muito, que é transparência pública. É um tema que é muito interessante e também importante para o desenvolvimento da sociedade. É um prazer poder compartilhar um pouquinho da experiência, do que nós temos acumulado de conhecimento, trazer algumas reflexões sobre o acompanhamento desse processo de transparência no país. Perfeito. Aqueles que nos acompanham, se quiserem deixar sugestões, dúvidas, perguntas, vocês podem escrever no nosso chat e ao final nós respondemos e interagimos com vocês ao final dessa nossa introdução. Vamos começar, professora, falando um pouquinho, só para aquecer, né, a discussão, o que afinal é transparência de governos, quais os tipos de transparência? A sensação que eu tenho quando ouço essa discussão é que muitas vezes a gente foca, em geral, em transparência fiscal. Fala um pouquinho para a gente da sua visão em relação a esse assunto. Bom, de uma forma bem simples, em essência, a transparência nada mais é do que quando a administração pública dá conhecimento à sociedade, aos órgãos de controle, enfim, sobre o que é que ela vem fazendo com relação à aplicação desses recursos públicos que ela arrecada, como ela tem empregado e como ela também, além dos recursos, como ela emprega, como ela vem gerindo também as tomadas de decisões que ela vem tomando. E essa transparência, de modo geral, principalmente nós que somos contadores, acabamos pensando muito em transparência fiscal. A gente pensa na transparência, na divulgação relacionada à divulgação de informações sobre receitas e despesas, mas também a transparência ela vai abarcar várias outras informações que vão além da questão fiscal. A gente precisa ter transparência, é obrigatório até pela lei de acesso à informação, a divulgação sobre estrutura organizacional, sobre implementação de projetos relacionados a obras públicas, enfim, são vários outras vertentes da transparência que vão além da execução orçamentária. A gente teve, com a lei de acesso à informação, já tinha a lei de responsabilidade fiscal que trazia a obrigatoriedade de divulgação de informações sobre receita e despesa pública, relacionado ao artigo 48 dela, e em 2011, com a lei de acesso à informação, a gente passou a ter também a obrigatoriedade de divulgação de outros tipos de informação, também em transparência ativa, né? Lembrando que transparência ativa é aquele conceito que está relacionado a toda informação que é divulgada voluntariamente, ou enfim, por compulsão, de forma compulsória. Por iniciativa do governo. Mas é tudo que é divulgado por iniciativa do governo. Quando nós entramos no site, no portal, a gente identifica as informações que estão lá disponibilizadas, e isso vem a ser a transparência ativa. A Lei de Acesso à Informação vai trazer
como novidade que não existia até então, a questão da transparência passiva também, que vem a ser um canal de comunicação entre a administração pública e a sociedade, no sentido da sociedade poder solicitar informações que não estão divulgadas, ou de repente até estão divulgadas, mas eles não conseguem encontrar aquela informação no site. Então, ela serve como um canal de comunicação. Então, são os dois conceitos principais que a gente pode trazer advindos da Lei de Acesso à Informação, que é a LAI, né, que é um termo já que eu já vou usar bastante aqui no decorrer desse webinar. Então, basicamente, se a gente considera a partir da LRF em 2000, a gente tem, 2000, depois 2009, 2011, né? A gente fecha em 2011 a regulação de transparência aqui no Brasil. Hoje nós temos 9 anos, né? Sim. 9 anos dessa regulação. Os governos têm atendido essas demandas por mais transparência? Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado quando a gente fala sobre isso. O que nós temos hoje é uma evolução muito grande do que nós tínhamos no primeiro momento de quando foi iniciada essa discussão, essa regulamentação e cobrança sobre transparência. A gente tem um cenário, a gente não pode desconsiderar que a gente tem um cenário hoje muito melhor do que nós tínhamos no início de toda essa discussão. No estado do Pará, por exemplo, até um passado recente, 5 anos atrás, a gente tinha talvez metade dos municípios que não possuíam nem site, ou seja, a gente não tinha nenhuma informação sobre como era aplicado, como funcionava a tomada de decisão dentro daqueles determinados municípios. E, com o passar do tempo, não só lá no estado, como em outros, no estado do Pará, mas como em outros estados, né, como a gente pode comprovar através da escala Brasil Transparente, feita pela CGU, onde desde 2015 ela vem acompanhando o atendimento da Lei de Acesso à Informação pelos governos dos estados e também pelos municípios, a gente verifica que houve sim uma melhora significativa relacionado ao que vem sendo divulgado, relacionado à implementação de fato da Lei de Acesso à Informação, mas isso não quer dizer que nós estejamos no cenário ideal. Pelo contrário, a gente ainda tem muita coisa para evoluir, muita coisa para melhorar, mas partindo do que nós tínhamos, verificando a análise histórica, já evoluímos bastante, mas ainda tem muita coisa a ser feita. Que tipo de informação tem melhorado a divulgação? Que tipo de informação ainda os governos precisariam melhorar mais a divulgação? O que a gente tem acompanhado é que a partir do momento em que os órgãos, as entidades que têm a responsabilidade e a obrigação de monitorar, de fazer controle, de cobrar, a partir do momento que eles criam métricas para fazer esse tipo de acompanhamento, as entidades públicas começam a se adaptar a essas métricas. Eles, no primeiro momento, podem até ser mal avaliados, mas eles, de modo geral, verificam como estão sendo avaliados e buscam atender aquela demanda. Então, de modo geral, nós identificamos que, a partir da forma como eles vêm sendo avaliados, por exemplo, a EBT, que é a Escala Brasil Transparente da CGU, quando ela iniciou, ela avaliava a transparência passiva e regulamentação da LAI. Olhando os portais dos municípios. Olhando portais dos municípios e dos governos estaduais. E eles fizeram recorrentes avaliações e foi verificando a melhora. Posteriormente, num processo de aperfeiçoamento contínuo, a EBT hoje em dia ela está na EBT 360, que ela já implementou também pontos que não eram avaliados anteriormente, relacionados a itens que são obrigatórios pela Lei de Acesso à Informação. Ela, além da avaliação da transparência passiva e da regulamentação da LAI, ela incorporou também a avaliação de alguns itens de transparência ativa. Então, a gente verifica que gradativamente vem sendo ampliado os itens que são monitorados e, em decorrência disso, a gente consegue verificar também os municípios, os governos, melhorando também a divulgação. Uhum. Reforçando que estamos bem longe do ideal, do que deveria ser divulgado, mas está melhorando gradativamente. No caso de informação financeira, em geral o foco está na informação orçamentária, no processo orçamentário, né? Então, os municípios divulgam receitas e divulgam despesas nos seus diversos estágios de execução orçamentária. Mas e restos a pagar, por exemplo? Então, esse é um ponto interessante,
porque se nós formos fazer um checklist completo relacionado a todos os itens que a Lei de Acesso à Informação solicita, que são obrigatórios de serem divulgados na parte do que compete à transparência ativa, nós vamos ter uma lista bem grande de itens a serem avaliados, de mais de 100, entre itens e subitens, 100, 150 itens e subitens. De modo geral, quando se fala de receita e despesa, as métricas que eu conheço, pelo menos, como a da CGU, como a que houve também do Ministério Público Federal, como a que nós temos no Estado do Pará relacionado à avaliação do atendimento à transparência por conta do Tribunal de Contas, a validação de receita e despesa, de despesa, por exemplo, acaba sendo feita com base na divulgação, na identificação se estão sendo divulgadas informações sobre empenho, liquidação e pagamento. Não adentra na verificação de se está sendo ou não divulgadas informações sobre restos a pagar. Então, isso é um ponto que a gente pode melhorar no processo contínuo de aperfeiçoamento desse monitoramento de acompanhamento da transparência, a partir do momento que os restos a pagar, que são aquelas despesas que foram autorizadas de serem corridas, mas que não ocorreram naquele determinado exercício, não chegaram até a fase do pagamento, eles não fazem parte dos checklists relacionados à validação do atendimento dos itens de transparência. Então, eu posso ter, por exemplo, uma entidade, um município, que tirou nota 10 relacionada a uma determinada avaliação, mas que não divulga nenhuma informação sobre restos a pagar. Que a gente sabe que é uma informação extremamente importante relacionada ao endividamento do município, né? Como ele está, já sinaliza para um possível problema no futuro, se ele está conseguindo se manter financeiramente ou não. Então, são pontos que eu acho que podem ser melhorados e agregados em novas revisões do processo de monitoramento de atendimento à Lei de Acesso à Informação. Diz que os restos a pagar, sobretudo os não processados, são grande causador do que recebe o nome aí de orçamento paralelo, né? Sim, são extremamente importantes para entender de fato como estão as finanças daquela determinada entidade. E como a contabilidade... Então, assim, para eu entender, existe a possibilidade dos rankings, inclusive dos rankings e dos instrumentos de validação dos portais de transparência, serem aperfeiçoados considerando a nova contabilidade pública ou o aspecto mais patrimonial da contabilidade, né? Não só a orçamentária, mas o aspecto patrimonial. Sim, tem um ponto muito interessante atrelado à nova contabilidade pública, que diz respeito a quem é o usuário dessa informação, para quem que eu vou elaborar essa minha contabilidade. E na estrutura conceitual nova, nós temos o beneficiário do serviço público e o fornecedor de recursos como sendo os usuários primários, ou seja, os relatórios contábeis de propósito geral, de acordo com a nova estrutura conceitual, ele tem que ser direcionado para esse público. E aí a gente vai passar por uma discussão relacionada, essas informações, elas são informações, quando a gente pensa em demonstrações contábeis, informações muito técnicas. Dificilmente alguém que não atua na área da gestão pública consegue entender, né? Então, se aquele meu usuário é o principal usuário, eu tenho que me preocupar com o fato dele estar entendendo ou não aquela informação. E é isso que diz a nova contabilidade pública. Ele tem que entender. Isso anda... Em paralelo, vai ao encontro do que diz a transparência. A Lei de Acesso à Informação, logo no seu início, ela diz que eu tenho que divulgar essas informações, mas eu tenho que divulgar também de forma que ela seja de fácil entendimento e compreensível, né, à sociedade. Então, na minha leitura, a nova contabilidade pública, assim como a transparência, elas têm que andar lado a lado. Eu não posso... É extremamente importante eu ter informação técnica para os fins a que ela se destina, relacionado à utilização pelos gestores, pelos órgãos de controle, mas eu também preciso pensar em paralelo e quem está utilizando aquela informação. Qual leitura? Ele vai conseguir ler, vai conseguir interpretar aquela informação? Ou seja, é um diálogo não de contador para contador. É um diálogo de contador para uma pessoa que tem uma formação em outra área qualquer, ou para uma pessoa que não tem formação em nenhuma área,
Ou seja, a gente está conversando sobre a capacidade de comunicação de um resultado econômico-financeiro daquele governo, daquela Câmara Municipal, daquela fundação, daquela entidade pública, a capacidade que aquela equipe interna daquele órgão público tem de comunicar para a sociedade em geral o seu desempenho financeiro, a sua situação de execução orçamentária. Portanto, isso muda um pouco o paradigma de simplesmente gerar o relatório e subir o relatório na página. Sim. É mais do que isso. Isso não está relacionado com aquela questão de relatórios populares? Com certeza, né? Eu acho que cada vez mais essa discussão sobre relatórios populares, que é como traduzir a informação técnica numa informação compreensível de fato para a sociedade, que ela consiga ler, interpretar e saber como aquilo afeta o dia a dia das finanças públicas, é extremamente importante para que se atinja de fato o objetivo da transparência. Uhum. A gente tem que ter em mente que a transparência, ela não existe por si só, ela não termina com a informação divulgada no site. Ou seja, eu posso ter uma prefeitura, por exemplo, que tem 100% do que acontece, todas as informações estão no site disponibilizadas. Mas se essa informação o usuário não consegue interpretar, não consegue utilizar, entender, não acontece a transparência. A transparência, ela é só uma ferramenta para a promoção do controle social. Então, para que isso aconteça, é necessário que o gestor ele tenha essa preocupação de que forma ele pode transformar aquela informação, né, fomentar até a própria lei de acesso à informação, ela traz isso, que é a responsabilidade dele fomentar a cultura de transparência. Então, só divulgar a informação no site não é suficiente. E precisa ver que essa informação tem que ser compreendida, tem que ser utilizada para poder ocorrer o controle social. Essa própria discussão de relatórios populares, ela tem... Um dos aspectos desses relatórios populares não é só fazer com que esses relatórios contenham figuras, imagens ou uma linguagem, vamos dizer assim, né, mais colorida, né, mas que também tenha o menor uso de jargões técnicos. Sim. Que a linguagem que essa informação é comunicada, ela seja mais acessível, né, na discussão nesse sentido de conseguir se tornar compreendida essa informação. Bom, mas a nossa conversa aqui não é sobre relatórios populares, acho que eu mudei um pouco de assunto. Não, mas se a gente for da confiança, tem muita coisa para se falar, para se discutir sobre o tema. Tem muita coisa sendo falado sobre relatórios populares, mas acho que eu queria fazer um destaque que eu acho que é importante. A discussão de contabilidade pública ou adoção de novas normas de contabilidade pública, o meu sentimento é que a gente não deve ficar restrito a uma discussão de como gerar essa informação. Mas também deve ser nossa preocupação como comunicar essa informação. Sim. Não só em relação aos meios que a gente deve usar, por exemplo, eletrônico, uso de vídeos, mas também na linguagem que essa informação vai ser comunicada. Porque no final do dia, né, como a gente diz, se essa informação ela não é utilizada, ela não é entendida, ela não gera mudança da percepção de diversos grupos de interesse, por exemplo, observatórios sociais, jornalistas especializados em finanças públicas, se essa informação não gera mudança do entendimento deles em relação à situação dos governos, ela não cumpre sua função. Sim. Né? Isso é um ponto interessante também para ser atentado pelas entidades que são responsáveis por fiscalizar, para dar esse próximo passo na avaliação da transparência. A gente saiu no cenário em que a transparência era, não vou dizer zero, mas enfim, era muito baixa, extremamente baixa. A realização de avaliações pelos órgãos de controle contribuiu para a melhora, né? Mas também quem é avaliado, quem é fiscalizado, ele também aprende. Poxa, eu vou ver como está me avaliando e eu vou atender esses itens. Então agora
não só a área de monitoramento, mas também a própria academia, eu acho que chegou o momento de se dar o próximo passo na discussão sobre transparência, que é não apenas avaliar se a informação está ou não divulgada, mas se preocupar com a compreensão dessa informação. De que forma essa informação está sendo disponibilizada a atender a essência da transparência, né? De fato, possibilitar que ocorra o entendimento e o instrumental necessário para a realização do controle social. Perfeito. E se a gente olhar cada norma que vai vir por aí, ou que já está aí, que vão começar a ser implementados, ou que vão ser implementados de uma maneira mais efusiva, as normas elas têm potenciais diferentes de engajamento do cidadão no debate de finanças públicas, né? E elas têm, talvez, desafios diferentes de serem comunicadas. Receita com contraprestação e receita sem contraprestação, fora o aspecto técnico da contabilização, né, da mensuração, do reconhecimento, etc., só essas duas políticas, elas têm desafios diferentes de como comunicar o que é, como que isso pode ser utilizado, como que isso pode afetar o engajamento do cidadão naquela discussão, como isso pode ser levado para uma audiência pública e melhorar o debate democrático nesse ou naquela etapa orçamentária. E isso é uma coisa que a gente, não vamos falar agora, mas a gente vai ter que voltar nessa discussão, porque é exatamente nesse aspecto que a discussão da contabilidade pública liga com discussões mais avançadas de transparência. Mas voltando ao webinar anterior, nós falamos de sistemas de contabilidade. E que certamente os sistemas de contabilidade ajudam nesse processo. Quando o professor Ricardo Azevedo estava aqui, nós conversamos da importância dos sistemas integrados de contabilidade e como é que eles gerariam maior confiabilidade, maior possibilidade de integração das diversas bases de dados nos sistemas especialistas, levando tudo isso para a contabilidade, para o sistema da contabilidade central, né? Porque a gente chama de General Ledger da contabilidade. Bom, mas como que esse sistema de contabilidade ele ajudaria num projeto de transparência? Você que vem acompanhando a implantação de projetos de transparência nos municípios, como que essas temáticas estão conectadas, Lidiane? A gente verifica de forma muito explícita em muitos municípios a falta de integração desses sistemas, né? Porque a gente tem, de modo geral, informações sobre a execução orçamentária, elas são conectadas, estão relacionadas ao sistema. A gente clica lá, ele te leva para o sistema e tu tens esse tipo de informação. No entanto, outras informações que também facilmente poderiam ser conectadas ou deveriam estar conectadas, a gente tem situações esdrúxulas, talvez, né? Onde a gente, por exemplo, folha de pagamento, que de modo geral eu imagino que quase todo mundo tenha sistemas relacionados à elaboração da folha de pagamento, mas quando a gente vai ver em termos de transparência, essa folha de pagamento ela está em um arquivo PDF. Né? Ou seja, quando o arquivo está em PDF, então significa que houve um manuseio. Não foi feito automaticamente aquele processo, então tem houve uma riscos. etapa humana para, no mínimo, subir esse arquivo. Exatamente. Então aí a gente tem riscos relacionados à confiabilidade, enfim, possíveis erros que podem acontecer na divulgação daquela informação. Então esse é um de diversos pontos que a gente pode identificar como que podem gerar falta de confiabilidade naquela informação que é disponibilizada. E essa confiabilidade dos sistemas também é algo extremamente importante para a realização da transparência, para a execução da transparência. Desculpe, você ia falar alguma coisa? Não, eu estou... essa questão que a gente está falando me lembrou 3 palavras que a gente poderia usar para descrever os dados, né? A inconsistência dos dados, não, a gente diz os 3 Is, né? Uhum. Eu não sei se são os mesmos 3 Is que o pessoal especialista usa nisso, mas enfim, eu vou usar os meus 3 Is. A inconsistência dos dados, a incompletude dos dados e a inexistência dos dados, né?
Então a gente pode ter dados que são inconsistentes ou que pecam pela consistência, incompletude por falta de alimentação ou por algum problema de acesso de dados, mas também inexistência. Então eu fico imaginando como é que a gente faria, como é que a gente daria transparência para a frota de veículos numa prefeitura ou numa câmara municipal, se os sistemas especializados de frotas, por exemplo, não estão conectados com o sistema de portal de transparência. Esse é um exemplo bem interessante. Nós fizemos um levantamento no estado, estávamos querendo verificar quantos municípios estavam gastando com relação a combustível, gastos com combustíveis no município. E aí, primeiro pontapé inicial para se fazer esse tipo de pesquisa, esse tipo de análise, foi verificar a frota dos municípios, porque a partir do tamanho da frota entre veículos próprios e alugados, a gente poderia ter uma estimativa de quanto ele deveria gastar com combustível. Então foi interessante, porque isso aí foi um trabalho que nós fizemos com os 144 municípios do estado do Pará, e os nossos alunos mandaram, através do ESIC, né, utilizando da transparência passiva, que está assegurada pela Lei de Acesso à Informação, mandaram pedido de acesso solicitando a frota de veículos, né, pedir aos veículos próprios, veículos alugados, para a partir daí a gente verificar se havia uma compatibilidade relacionada ao volume de recursos empregados com combustível. E dos 144, apenas 7 responderam. Né? E uma das respostas foi a resposta: para que vocês querem esse tipo de informação? Para que vocês querem essa informação? Então a gente verifica que, quando a gente fala em transparência passiva, um direito que é assegurado à pessoa que solicita a informação é não precisar justificar, expor por que ela quer aquela informação. Então, se esses sistemas estão integrados, talvez eu não acredito que tenha sido uma fé de todo mundo o fato de não querer responder. Pode até ter acontecido um ou outro caso perdido, mas talvez a falta de um sistema integrado onde ele facilmente pudesse ter essa informação, que, ao meu ver, não seria algo tão difícil ou complexo de se fazer a partir do momento que se tem a parte de tecnologia da informação como algo importante para se atender à transparência. Né? Isso poderia já estar implementado dentro da gestão municipal, esse tipo de controle. Então, essa não resposta, ela sinaliza para a necessidade de implementação de sistemas relacionados a isso, que vão impulsionar a transparência, vão impulsionar a possibilidade de se fazer controle social. Nesse caso específico, a resposta da nossa pesquisa foi: a gente não consegue fazer controle social com relação a esse tipo de gasto. A gente não teve as informações necessárias para se fazer essa pesquisa. Com relação a portais de transparência, existem alguns modelos diferentes de implantação de portais. Acredito que tenha municípios que implantem e gerenciem seu próprio portal. Mas a gente sabe também que municípios que terceirizam o portal. Quais os desafios associados ao modelo de implementação de portais de transparência, que seria a porta de entrada para a transparência ativa, né? Sim. A forma de implementação do projeto de transparência, nós temos percebido que tem havido um aumento na quantidade de municípios que têm optado por terceirizar. Né? A gente entende, claro... Isso no Pará ou no Brasil como um todo? No Pará, especialmente, onde a gente faz análise de 100% dos municípios, mas a gente também observa fora do Brasil. Tá. Né? E aí eu não posso generalizar porque não foi feita uma amostra estatística para poder dizer, mas é uma realidade do Estado e a gente percebe também em outros estados. Não sei qual proporção, se tão grande quanto no Pará ou não. Mas no estado do Pará, por exemplo, a gente tem verificado o aumento da terceirização. E aí a gente consegue entender e justificar, porque tem problemas relacionados à falta de pessoal qualificado, tem problemas relacionados à questão também tecnológica, de internet, enfim, recursos. Então, terceirizar o projeto de transparência não é uma coisa ruim.
Só que a gente tem que ter cuidado com a forma como esse processo de terceirização ele vem sendo implementado. Nós temos observado algumas situações em que a empresa é contratada para fazer essa terceirização, para dar esse suporte para o município relacionado à questão do atendimento da Lei de Acesso à Informação, onde a gente entra no site das empresas e dos fornecedores, no caso, e tem lá um slogan bem grande dizendo: prefeito, pare de se preocupar com a transparência, nós vamos resolver esse problema para você. Então, acho que até usa... O problema, né? Então, usa essa palavra, uma palavra similar, então, só para tentar ser justa, né? Mas acaba vendendo a ideia de que é uma dificuldade, né? Que é mais uma burocracia, mais uma obrigação que o município tem que atender e que ele poderia estar desprendendo esforços para outras coisas. O problema que se vê nesse tipo, não deixando claro que não são todos os processos de terceirização que acontecem desse jeito, mas quando se caminha para um processo de terceirização da transparência nesse nível, o que a gente observa é que o fornecedor de transparência, ele identifica dentro do município quem são as pessoas responsáveis por cada área, e aí ele vai lá, por exemplo, a pessoa da licitação, e ele explica olha, eu preciso da informação de licitação desse jeito, e a pessoa simplesmente fica bitolada ao que ela tem que divulgar, e muitas vezes essa informação ele encaminha para o fornecedor, e o fornecedor que alimenta o portal. Mas como que ele manda um arquivo? Manda arquivo planilha. em PDF, manda planilha e manda por e-mail, né? Então a gente perde aí a questão da confiabilidade, a gente tem uma interferência humana maior também, e a gente não... uma das diretrizes relacionadas à Lei de Acesso à Informação está relacionada à cultura de transparência. Então isso acaba impossibilitando ou dificultando, talvez, com que essa cultura de transparência seja de fato implementada dentro do município. Porque o servidor ele pode ver, não, a transparência é isso aqui, é essa informação que eu tenho que divulgar. E aí ele não para pensar e perde-se nesse processo uma das coisas que seria um benefício da transparência, que a literatura aponta, literatura internacional, e até nós mesmos, quando empiricamente pensamos em transparência, a gente imagina que a transparência vai melhorar a gestão. Mas ela pode melhorar a gestão a partir do momento que, quando eu vou implementar um projeto de transparência, eu vou refletir sobre aquele processo, como ele se dá dentro da minha entidade, dentro do meu município, de que forma eu posso otimizar, posso automatizar. E, dependendo da forma como acontece esse projeto de transparência de forma terceirizada, não há essa reflexão. Né? Há a preocupação de atender o que a lei exige no sentido de divulgar. Mas a parte mais importante, que é se fomentar a discussão e criar uma cultura de transparência, que seria uma coisa que vai ficar independente da empresa terceirizada, independente da mudança de gestão, esse ponto positivo acaba se perdendo. Então, tem situações em que nós ouvimos relatos de empresa que, quando terminou o contrato, ela tirou o site do ar, então se perdeu aquelas informações relacionadas ao o histórico que já tinha de informações sobre transparência, ou então se precisou entrar na justiça cobrando para se ter acesso àquelas informações, que é o site da prefeitura. Então, a prefeitura acabou perdendo a guarda do seu site. Então, são situações, no mínimo, estranhas que acontecem. Mas isso acontece porque, pelo que você está comentando, a prefeitura ou o órgão público envia a informação para aquele que administra o portal e ele sobe a informação. Então, os dados do portal acabam ficando associados ao portal. Existe um vazio de processo aqui entre os processos da prefeitura e os processos do portal, e existe uma transferência de informação via e-mail, etc. Sim. Né? Só que os dados que alimentam o portal, eles ficam armazenados na própria empresa, ou no portal, ou na nuvem, sob responsabilidade do fornecedor. Uma situação que seria diferente se a base de dados que está na prefeitura fosse utilizada para que os dados fossem extraídos automaticamente, por consultas automatizadas,
mas a base de dados mantida dentro do sistema de administração contábil financeira. Existem diversos municípios também que a gente já acompanhou, que eles têm essa consciência, né? Não, quem alimenta, a terceirizada vem e só nos dá assessoria de como fazer, mas nós somos responsáveis por alimentar, isso é uma responsabilidade nossa, a gente não pode dar senha para quem não é da prefeitura. Então, esse é mais um ponto que mostra, gradativamente vem aumentando essa conscientização, se criando essa cultura, devagarinho, mas vem se criando essa cultura sobre transparência. Estou tocando um tablet aqui que não deveria tocar. É o pessoal de casa querendo mandar pergunta logo. Aí tem um outro ponto que é um outro efeito similar que vem da alternância de gestão, né? Alternância de gestão. Sim, esse aí é um ponto... Que não é só... Que não afeta muitas vezes... Troca de contrato, sim, mas às vezes a alternância da gestão vem associada com a troca do próprio fornecedor. Sim. Quando há... por vezes a gente identifica portais no Brasil, isso aí, no Brasil, que tem lá informação a partir da nova gestão. A gente identifica, por exemplo, agora de 2016 para 2017 mudou a gestão, né, enfim, de muitos municípios, e aí é como se toda vez se começasse do zero. Se perde o histórico, né? O que acontecia antes? Não, mas antes eu não tenho mais essa informação porque era da gestão anterior tirou do ar. Ou então, muitas vezes também acontece um processo que é a mudança, na mesma gestão, acontece a mudança do site, né? Não, a gente vai aprimorar o site, vai melhorar a divulgação de informações, só que aí muitas informações se perdem. São sites que a gente já acompanhava, e aí cadê a informação? Não está mais lá, não, mudou o site, e aí não consegue mais identificar, propositalmente ou não, algumas informações acabam se perdendo. Então, são pontos que prejudicam a transparência. Desafios de implantação de transparência, aumentar o nível de transparência, né? Por problema de contratação, pelo modelo de implantação de portais, que está associado com aquela cultura que você comentou há pouco, né? Bom, qual que é o futuro do processo de transparência? Falamos do presente e o futuro. Será que a gente não vive uma ilusão de transparência? Realmente está acontecendo a transparência? Quais expectativas? Eu acho que nós evoluímos consideravelmente, reforçando de novo, apesar de estarmos longe do ideal, mas nós evoluímos no que se chama de transparência nominal. Transparência nominal é a divulgação de informações por parte da administração pública dentro dos sites, dos portais, né, que seria a transparência ativa. Então, cada vez mais, a gente observa que tem várias informações que estão lá disponibilizadas, né? E é até interessante porque municípios que antes não tinham nem site, hoje já tem uma série de informações disponibilizadas. Mas isso é transparência nominal. A gente tem em paralelo, ao lado da transparência nominal, a transparência efetiva, que está relacionada à informação que de fato eu consigo compreender. Então, a informação está disponibilizada, é nominal, mas a informação que eu consigo compreender do que está sendo informado, ela vem a ser a transparência efetiva. E a diferença entre a transparência nominal e a transparência efetiva vem a ser a ilusão de transparência. Então, a gente tem que ter cuidado para tentar reduzir cada vez mais essa ilusão de transparência, que vai, no que a gente falou no início, dos órgãos responsáveis pela fiscalização, pelo controle, pelo monitoramento, começarem a darem mais esse passo, né, continuar no processo muito importante que eles têm feito no sentido de monitorar o que tem sido divulgado, mas agora passar para uma próxima fase de monitoramento, né, que a gente chama uma segunda onda de monitoramento, que não está relacionada só a ver se a informação está ou não divulgada dentro do portal, mas verificar se aquela informação, de fato, ela consegue ser compreensiva. Porque a partir do momento que ela consegue ser compreendida, a gente sai do cenário de ilusão, diminui o cenário de ilusão de transparência para o cenário em que a transparência, de fato, vai atingir o seu objetivo, que é poder ser utilizada para o controle social. Muito bom.
Partimos para as perguntas? Vamos lá. Vamos lá? Tá bom. Pergunta do professor Cláudio Miranda, da casa. Ele diz, como a dificuldade de compreensão por parte do usuário das informações técnicas que são divulgadas, por que tanto no Brasil como no exterior, que são comuns nos Estados Unidos, ainda não são uma realidade aqui no Brasil? Porque os relatórios populares que são comuns em outros países, Estados Unidos, ainda não são uma realidade no Brasil? Bom, Sua opinião? A minha opinião é que assim, a própria lei de acesso à informação, a gente acaba trazendo do que já acontece lá fora, né? Enquanto no Brasil é uma lei extremamente recente, a cobrança pela transparência, né? A lei saiu em 2011 para ser implementada a partir de 2012, e a gente vem engatinhando ainda nesse processo. No exterior, essa é uma discussão mais antiga, né? E a partir do momento em que ela já acontece há mais tempo, eu imagino que eles já evoluíram para se chegar nessa discussão do que de fato é compreendido, para tentar diminuir o abismo aí da ilusão de transparência e dando enfoque para a questão dos relatórios populares, que eu imagino, espero e torço que seja o próximo passo que nós tenhamos que dar aqui no Brasil, iniciar essa discussão de como essa informação pode de fato ser compreendida, de como a gente pode, enquanto academia, enquanto os órgãos de controle também responsáveis pela fiscalização, podem passar a implementar essa discussão e fazer com que isso se torne a prática dentro dos municípios, das entidades públicas. E talvez até a gente possa entrar numa nova onda de relatórios populares e não pensar que relatórios populares necessariamente são arquivos PDF e que são fixos no tempo, né? Então eu gero um relatório popular hoje em relação a um período passado e subo esse relatório no site e ele fica lá aumentando a sua obsolescência. Mas talvez eu pense num conceito de portal popular, em que as informações automaticamente já são disponibilizadas, conectadas com os sistemas de informação do município, mas que os rótulos do portal eles sejam populares e que já venham com explicações que são mais permanentes e não necessariamente necessitam ficar sendo publicados em PDF periodicamente. Mas uma divulgação popular, não necessariamente um relatório popular em PDF, né? O Olavo Caldas, ele nos parabeniza pela iniciativa, obrigado, Olavo. E ele diz o seguinte, que no mercado privado a efetividade da informação nas demonstrações contábeis, ela pode ser medida, essa efetividade, pela relação, pode ser medida pelo lucro e a relação dos preços das ações na Bolsa, né? Então a efetividade da informação seria vista dessa forma, né? Mas na contabilidade pública a gente não tem um parâmetro como esse. E os rankings atuais, é interessante a pergunta falando sobre utilidade, como avaliar a utilidade da informação e o impacto da informação, né? E os rankings atuais apenas refletem a conformidade dos itens legais. Sim. E ele diz que ele pensa que o cidadão médio ainda não consegue avaliar o gestor e sua gestão apenas com os demonstrativos contábeis atuais. Então, seriam necessárias informações adicionais, pelo que eu estou entendendo, Olavo, não apenas da forma como os demonstrativos contábeis são colocados. Como resolver? Eu entendo que a pergunta implícita aqui ok, como é que a gente aumenta a utilidade da informação que está nos portais de transparência para o cidadão ou para os diversos grupos da sociedade, aumentando o engajamento desses grupos no processo de debate orçamentário, de debate de prestação de contas, para que a gente aumente, então, o incentivo para os governos melhorarem sua gestão.
Eu acho que quem tem uma responsabilidade muito grande de fazer isso, de comunicar, ajudar a comunicar enfim, uma grande quantidade de pessoas, são os repórteres. Nós fizemos também uma das pesquisas realizadas, que foi uma pesquisa de iniciação científica da faculdade, feita pela Ana Moreira, onde ela identificou várias reportagens que são feitas utilizando como base a Lei de Acesso à Informação. Então, é muito difícil alguém que não é da área financeira entrar no site e entender aquela informação. E a gente tem esse grupo, como, por exemplo, os repórteres dessa área, que podem atuar ajudando a entender, a traduzir aquela informação e fazer com que ela, de fato, gere controle social. A gente tem vários casos de sucesso que partiram desse tipo de iniciativa. Então, tem casos, por exemplo, de uma reportagem que identificou, com base na Lei de Acesso à Informação, pediu folha de pagamento e verificou várias pessoas de uma determinada entidade pública recebendo acima do teto constitucional. E a partir daí, sem entrar com nenhum processo judicial, no outro mês já se conseguiu economizar um volume muito grande de recursos, né? Porque, enfim, a partir do momento que estava na mídia, que deu luz aquele tipo de notícia, se resolveu o problema. Então, mesmo não tendo um desdobramento, não sei se houve ou não depois algum desdobramento judicial, mas só essa ação já colaborou para a redução de uma despesa pública. Então, assim, a gente não tem como medir porque, enfim, como ele colocou, né, no setor privado é mais fácil, a gente verifica no preço das ações. Mas a gente consegue observar que a Lei de Acesso à Informação, em alguns momentos, quando ela é utilizada, como nesse caso por repórteres que dão uma publicidade grande a algo que vem sendo feito de forma estranha, isso também dá um resultado positivo para a administração pública. E aí, já vou aproveitar também vender um pouquinho do que a gente tem feito e já deixar como sugestão também para professores que de repente estejam acompanhando a gente. Nós, na academia, a gente também consegue fazer isso, né? Através, atuando junto com os alunos, pegando temas para se fazer um controle social e levar essa informação levantada aos órgãos de controle através de atividades de extensão. A gente já tem essa experiência de vem fazendo isso desde 2014 e tem dado resultados bem interessantes, né? Além de ajudar a fomentar a discussão e a cultura de transparência dentro da universidade. Perfeito. Essa questão que você levantou dos repórteres, jornalistas, etc., acho que eles podem ser chamados de brokers ou intermediários, né? Desempenham um papel importante, né? E talvez aí a gente deixe a sugestão aqui para que os jornalistas, não só jornalistas, mas também assessores parlamentares, que trabalhem com as comissões de orçamento e finanças nas câmaras municipais e assembleias legislativas, que se envolvam fortemente com a questão da contabilidade pública, para conseguir usar essa informação de uma maneira cada vez mais intensa e poderosa para atuar no controle orçamentário. Duas perguntas aqui muito interessantes, Regiane. A Adrione Mendes, ela diz o seguinte: não existe padronização nas informações entre os portais de transparência em geral. Por exemplo, alguns portais divulgam receitas brutas, outros portais divulgam receitas líquidas, ou valores empenhados versus liquidados. Há necessidade de padronização dessas informações? Essa também é a minha opinião, né? Bom, eu acho que nós teríamos muito a ganhar se houvesse um nível mínimo de padronização do que é divulgado, porque torna-se até difícil fazer a comparabilidade. Uma das formas da gente poder analisar e executar o controle social está no sentido de eu comparar quanto um município, por exemplo, tem gasto com uma determinada despesa que é comum em outro município. Né, e verificar municípios, de repente, do mesmo porte, mesmo tamanho em termos de infraestrutura, um gasta 20 vezes mais do que o outro naquela mesma despesa.
Então, o outro trabalho que nós fizemos também, que os nossos alunos fizeram, foi tentar fazer controle social relacionado a gastos com pavimentação. E depois de 4 meses trabalhando nisso, o resultado é impossível controlar esse tipo de gasto, porque cada um divulga de uma forma diferente, não tem como comparar. Então, a existência de uma forma mínima ali de padronizar, de como, de repente, essa informação deveria ser divulgada, ia contribuir muito para se promover o controle social com base na transparência. De quem é esse papel mesmo? Pergunta complicada. De quem que é o papel de incentivar essa padronização? De incentivar a padronização? Porque a legislação, às vezes, ela é genérica ou ampla e não Sim. chega a esse nível de detalhe, né? Não. Talvez os órgãos de controle, que são... A gente tem observado também que os municípios acabam implementando a transparência, em essência, muitos deles, até o nível que eles estão sendo monitorados. Aham. Então, eles buscam uma legitimidade perante os órgãos de controle, perante a sociedade também, buscando atender, eles veem, estou sendo avaliado dessa forma, eu vou cumprir o que está sendo avaliado. Claro que tem vários que vão muito além, enfim, a gente tem situações assim que é muito legal, a gente vê sites que a gente fica, até chama todo mundo para ver, nossa, que legal aqui. Eu lembro de um município pequenininho do Rio Grande do Sul, que tinha um site com várias informações super interessantes e tal, indo muito além do que de fato é cobrado e exigido em termos de padrão mínimo. Mas em termos de tentar massificar, digamos assim, para que todo mundo siga um padrão, isso é uma obrigação que tem que vir dos órgãos. Na minha leitura, na minha opinião Seria pessoal, uma ação dos órgãos de controle? Seria uma ação dos órgãos de controle, porque a partir do momento que sai... E não adianta só soltar, ter a norma. Tem que ter a norma e tem que estar acompanhando. Porque, por exemplo, a própria Lei de Acesso à Informação, que já deveria ter sido implementada há muito tempo, a gente verificou um crescimento muito maior no atendimento dos itens a partir do momento que se intensificou a fiscalização com relação ao atendimento ou não da lei. Pergunta do Hudson. É feito algum acompanhamento por meio das prefeituras dos municípios para saber se as informações divulgadas nos portais de transparência estão sendo compreendidas pela sociedade? Não é usada, compreendidas. Como se dá esse acompanhamento? Acho que se o Hudson souber de alguma prefeitura, o Hudson avisa pra gente. Alguém tem interesse em conhecer como é que eles estão fazendo. Com certeza. Eu não conheço nenhum caso que já tenha começado a ver esse tipo de preocupação. Como eu falei, eu acho que a gente passou por uma fase em que muitos municípios não tinham nada, não tinham nem site, hoje já tem site, hoje já divulga uma série de informações. E agora é o próximo passo. Eu não acho que esse monitoramento feito a partir dos checklists seja uma coisa errada. Não, era um momento que nós estávamos natural de amadurecimento da discussão. Né? E agora eu acho que já está na hora de nós darmos o próximo passo e aí, de repente, encontrar algum município que queira ser o primeiro, né? Nos procure, a gente está disposto a trocar alguma ideia de como pode acontecer, como pode tentar reduzir aí esse gap entre o que é divulgado e o que consegue ser compreendido. A gente tem algumas pesquisas aqui associado bem no início ainda, né? Sobre a compreensão de jovens adultos, vamos dizer assim, né? Compreensão que jovens adultos têm de relatórios contábeis. Então, estamos começando a fazer pesquisas nisso, mas quem tiver interesse. Sim. A Alessandra, ela pergunta o seguinte: como a transparência poderia se tornar segura frente à interferência humana? Ou seja, durante o processo, uma etapa com uma interferência humana ali. Visto que o próprio órgão público é o responsável pela divulgação das informações. Que pode tentar amenizar esse problema, eu acho que esse risco nunca vai ser zero, mas a existência de sistemas informatizados onde automaticamente são alimentadas diversas informações com base numa informação primária reduz esse tipo de risco. Né? Agora, dizer que não vai acontecer, eu acho impossível.
né? Se tiver uma fé do outro lado, aí não tem muito como tentar controlar. E é interessante também a gente entender que o fato da informação estar divulgada e a gente, quando um determinado município é bem avaliado em algum determinado ranking, aquela avaliação não é uma avaliação de que o prefeito é honesto e não estou dizendo que é desonesto também, mas não é uma validação de que aquelas informações são verdadeiras. Na verdade, a essência é divulgar aquela informação para que a partir daí a sociedade venha a atuar no controle social e verificar se aquela informação realmente procede ou não procede. Né? Porque se não tem nada divulgado, eu não tenho nem ideia de como controlar do que está sendo divulgado ou não. Mas a transparência, quando um gestor recebe uma certificação, enfim, está bem avaliado em um determinado ranking, cabe a partir dali à sociedade de verificar se aquelas informações realmente procedem, né? Por exemplo, vou entrar lá, vejo a folha de pagamento, se é um município menor, vejo, não, essa pessoa trabalha realmente no município, não trabalha, nunca vi aqui, ninguém conhece. Então, aí sim a gente vai estar acontecendo, de fato, a transparência. Uhum. Acho que nós temos tempo para mais uma pergunta. O professor Ricardo Azevedo deixou uma pergunta, assim, que vale 1 milhão. Dada a ampla evolução tecnológica que a área tem acompanhado, o que vem por aí? E qual é o recado para os governos? Que vem por aí, nossa, isso aí é bem... Eu vou ter mandado uma pergunta dessa no webinar dele, né? Bom, cada vez mais eu acredito que tem que se informatizar, tem que ser investido em sistemas, né? E tem que andar a transparência lado a lado também com o e-government, né? Onde a gente tem não só a divulgação das informações ali, mas em paralelo também a prestação dos serviços sendo realizada utilizando dos sistemas, né? Posso ter, por exemplo, interesse em saber como o gasto para tapar buracos na minha cidade, como acontece? Tem o valor do gasto lá, mas em paralelo a isso eu poderia também ter um sistema que me dissesse, como acontece lá em Belém, é divulgado pela prefeitura, a agenda de quando vai acontecer o serviço, em qual local vai acontecer o serviço. Então, aí vai instrumentalizar, possibilitar com que eu acompanhe, de fato, exerça o controle social. Então, acredito que cada vez mais tem que se investir em tecnologia, os sistemas têm que estar informatizados, que vai ajudar a atender tanto a contabilidade, quanto a transparência, quanto o e-government, como melhorando como um todo a gestão. Quando a gente fala em implantação de projetos de transparência ou adoção de reformas num país como o nosso, tem tantas diferenças de estrutura e de capacitações, né? Municípios de diversos portes, etc. Às vezes a gente se deixa levar, talvez pela percepção de que as mudanças vão demorar muito tempo, né? Então, tecnologias como blockchain, uso de smart contracts, às vezes elas estão mais próximas de acontecer do que a gente imagina. Claro que se a gente fizer analogia com o uso de talões de cheque, etc., a gente sabe que em muitos trechos da sociedade ainda vão ter, né, fazendo analogia, governos que ainda vão usar talões de cheque daqui a uns anos. Mas talvez o foco seja outro. E nós estamos falando aqui também de uma preparação profissional de contadores e outros profissionais que atuam na área. Talvez o que a gente deva colocar atenção não seja no aspecto de que vai levar muito tempo para que todo o Brasil seja coberto por novas tecnologias. Mas talvez o nosso foco seja: eu preciso estar preparado quando a tecnologia começar a ser utilizada pelos primeiros que vão adotar essa tecnologia. E nos preparar para essa mudança profissional. Então, nos cursos de graduação, nos treinamentos especializados, as consultorias,
todos estarem preparados para os primeiros movimentos de adoção de smart contracts, por exemplo, para gestão orçamentária, para liberação de empenhos, para a realidade da contabilidade não ser, a informação da contabilidade não ser centralizada num único general ledger, mas para ser estruturada e distribuída no distributed ledger. E como é que isso estaria associado com portais de transparência? Não necessariamente esperar o último município estar pronto, mas talvez focar no momento que o primeiro município foi começar a adotar essas tecnologias. Então, o que vem por aí? Mudança, claro. Muita. E que a gente esteja à frente. Muita mudança. É isso, professora. Mais alguma coisa? Queria agradecer novamente o convite por estar aqui, agradecer a todo mundo que nos acompanhou no webinar e me colocar à disposição também, se alguém quiser trocar alguma ideia adicional, alguma pergunta que não tenha dado tempo de ser respondida, é só entrar em contato comigo. Quer deixar seu e-mail? E-mail bem fácil, lidianedias@ufpa, Universidade Federal do Pará.br, que vai ser um prazer trocar ideias sobre esse tema. Perfeito. Obrigado, pessoal. Uma boa noite e nos vemos no próximo webinar. Tchau, tchau. Boa noite. Você mais experiente, prático, atento, qualificado, mais crítico. Evoluir profissionalmente é buscar novos conhecimentos e experiências. O MBA Fundace USP é especializado em negócios e possui cursos alinhados e atualizados para os profissionais que buscam vivências em gestão executiva nas diversas áreas do conhecimento, orientados por professores com experiências sólidas e práticas, com peso de uma das universidades mais renomadas do país. MBA Fundace USP, você profissional mais completo.